Olá, vamos à nossa aula 3 sobre as primeiras civilizações. E a civilização que trataremos hoje são os hebreus. Seguindo as características anteriores do desenvolvimento da aula, uma questão, abordaremos o conteúdo diretamente referente à questão, continuaremos com outro conteúdo relativo à temática dos hebreus e, por fim, mais uma questão para contribuir na fixação do conteúdo. Vamos então à nossa primeira questão. Entre as principais características da civilização hebraica, merecem destaque especial. Alternativa A. A religião politeísta, em que as figuras mitológicas de Abraão, Isaque e Jacó formavam uma tríade divina. Letra B. A criação de uma federação em cidades autônomas e independentes, ou seja, as cidades-estados, controladas por uma elite mercantil. Alternativa C. A criação de um alfabeto, o aramaico, que seria incorporado e aperfeiçoado pelos egípcios, tornando-se conhecido como escrita hieroglífica. Alternativa D. As práticas religiosas caracterizadas pela crença na existência de um único Deus, ou seja, o monoteísmo, e no messianismo, pois acreditavam na vinda de um Messias libertador do povo hebreu. Ou a alternativa é as inovações tecnológicas desenvolvidas na agricultura, possibilitando grande crescimento de produtividade agrícola na região palestina. Vamos recordar o que nos exige a questão, que dentre as principais características, aqui merece um destaque especial. Qual seria? Ou melhor, qual que é? Alternativa A não é, pois os hebreus não eram adeptos do politeísmo. Alternativa B, eles não constituíram cidades-estados autônomas e independentes. Alternativa C, eles não criaram um alfabeto que foi incorporado pelos egípcios, que se transformou ou se tornou nos hieróglifos. Alternativa também incorreta. A alternativa D correta, pois merece destaque o que se afirma nela. As práticas religiosas caracterizadas pela crença na existência de um único Deus, ou seja, o monoteísmo, e no messianismo, pois acreditavam na vinda de um Messias libertador do povo hebreu. A alternativa E está incorreta, pois esta não foi uma característica da comunidade hebraica. Vamos agora ao conteúdo relativo especificamente ao que se exigiu na questão. Quando se fala em monoteísmo, e em especial relativo aos hebreus, é importante a gente destacar que é a partir da formação dessa comunidade que se origina as três principais religiões monoteístas que nós temos na atualidade, que é o judaísmo, o cristianismo e o islamismo. Essas três religiões, elas têm como sua raiz a comunidade formada pelo povo hebreu, a qual nós iremos caracterizar mais um pouco à frente. Mas o que é isso denominado de monoteísmo? Segundo o historiador Jaime Pinsky, é a crença na existência de apenas um Deus, um Deus, não sendo considerados os outros, porventura cultuados, senão falso Deus. Ou seja, é a crença em um único Deus, um único Deus, que dita as normas de comportamento e exige uma conduta ética por parte dos seus seguidores. E esse é um ponto também que vai diferenciar os hebreus das outras civilizações da antiguidade. Por isso que é importante destacar o monoteísmo. Vamos observar outras características referentes aos hebreus. Aqui um mapa para que a gente possa visualizar de maneira mais ampla a localização da comunidade ou da população que é descendente do que se constitui na comunidade os hebreus, que é Israel. Está localizado aqui no Oriente Médio, próximo do Egito,
localizando a gente de forma continental, aqui encontra-se a África, deste lado a Ásia e aqui em cima a Europa. E aqui nós temos o Mar Mediterrâneo. E aqui está na atualidade o Estado de Israel, ao qual foi fundado no ano de 1948, no contexto pós-Segunda Guerra Mundial. Vamos observar então mais características desta civilização. Os hebreus desenvolveram sua civilização no primeiro milênio antes de Cristo. Ela não tem, portanto, a antiguidade da civilização egípcia ou da Mesopotâmia, por exemplo, embora tenha vivido de maneira estreita com estas duas civilizações. Eles, ou seja, os hebreus, constituem em ponte entre as civilizações do Oriente Próximo, a exemplo do Egito e da Mesopotâmia, mas também podemos falar dos fenícios e dos persas, e a nossa civilização ocidental. As origens dos hebreus localizam-se na Mesopotâmia, e daqui, desta região, que os hebreus teriam sua origem. Isso é contado na Bíblia e comprovada por diversas evidências históricas. Falando em Mesopotâmia, vamos observar um mapa que nós vimos na aula anterior sobre a Mesopotâmia. Lembrando aqui que Mesopotâmia, terra entre rios, que são os rios Tigre e Eufrates. Então é a terra que está entre esses rios, Mesopotâmia, um termo caracterizado pelos gregos. E aquela comunidade que irá formar o povo hebreu deslocou-se aqui de Ur, na Mesopotâmia, a época conhecida como Ur dos Caldeus. Os caldeus foram os povos que durante um determinado período dominaram essa região da Mesopotâmia, assim como outros povos que em determinados momentos tiveram domínio sobre este território. Houve um momento em que a Babilônia predominou, você tem os assírios, os caldeus, então são vários povos que em determinado momento têm o domínio dessa região da Mesopotâmia. E foi daqui que Abraão deixou sua terra e sua parentela e deslocou-se para a terra prometida. Porém, como afirma a Bíblia, inicialmente ele se desloca para o Egito e depois retorna em direção à terra prometida. E aqui se estabelece com sua esposa Sara, temática a qual abordaremos um pouco mais à frente. Aqui está então uma visualização do que era a Mesopotâmia, esta terra entre rios, da qual se deslocou Abraão com sua parentela. Estando situado, portanto, na região da Mesopotâmia, o povo que vai se constituir nesta localidade, ela tem uma cultura compartilhada com esses povos. E aqui eu trouxe dois exemplos do compartilhamento desta cultura. Uma delas trata-se da Epopeia de Gilgamesh e outra do Código de Hammurabi. São as características relativas às evidências que comprovam a existência desse povo naquele período histórico. Comparando então essas literaturas, a Epopeia de Gilgamesh com um trecho da Bíblia e o Código de Hammurabi com um trecho também da Bíblia. Há uma diversidade de características comuns entre essas literaturas, mas vamos destacar aqui, dentro da Epopeia de Gilgamesh, no que se refere ao dilúvio. Nela nós podemos encontrar a seguinte descrição: ó homem de Shuruppak, filho de Ubaratutu, põe abaixo tua casa e constrói um barco. Abandona tuas posses e busca tua vida preservar. Despreza os bens materiais e busca tua alma salvar. Põe abaixo tua casa, eu te digo, constrói um barco. E no livro de Gênesis, capítulo 6, nós podemos encontrar: disse Deus a Noé: chegou o fim de toda carne, eu o decidi, pois a terra está cheia de violência por causa dos homens, e eu os farei desaparecer da terra.
fazem uma arca de madeira resinosa. O Código de Hammurabi, que foi tema também que tratamos na nossa aula anterior sobre a Mesopotâmia, que foi um compilado de leis que circulavam naquela região da Mesopotâmia naquele período, e o rei Hammurabi, por isso que Código de Hammurabi, compila essas leis em um catálogo ou código de leis. E entre essas leis descritas nesse código, tem aquela conhecida por lei de talião. Se alguém arranca o olho a um outro, se lhe deverá arrancar o olho. Se alguém parte os dentes de um outro, de igual condição, deverá ter partido os seus dentes. E nós podemos localizar na Bíblia, no livro de Levíticos 24, se um homem ferir um compatriota, desfigurando, como ele fez, assim lhe fará. Fratura por fratura, olho por olho, dente por dente. O dano que se causa a alguém, assim também sofrerá. Essas literaturas elas demonstram, né, que o povo hebreu, né, ele tinha uma cultura compartilhada com aquele ambiente ao qual estavam inseridos, e neste caso, em sua origem, com a Mesopotâmia, assim como estará relacionado e envolvido com outros povos e outras civilizações, a exemplo dos egípcios. E outra característica referente ao povo hebreu, que tem fortes reverberações até os nossos dias, é a chamada questão palestina, a disputa territorial que envolve aquela região que está atualmente situada no estado de Israel. E aqui a gente vai apresentar a raiz dessa questão, como que se originou esse conflito por aquela região. Então isso aqui que está sendo descrito é a base ou um fundamento para que se possa compreender aquelas disputas que ocorrem naquela região, entre aqueles povos situados ali naquele lugar. Conforme falamos anteriormente, Abraão ele saiu da sua terra, Ur dos Caldeus, localizado na Mesopotâmia, e foi em direção à terra prometida. Ele levou consigo Sara, sua esposa. Porém, chegando lá, ele foi para o Egito e depois retornou à terra prometida. O que nós podemos encontrar na Bíblia é que Deus prometeu um filho a Abraão e Sara, e que, portanto, a descendência de Abraão viria do seu casamento com Sara. Porém, esse filho não estava vindo, então Abraão e Sara fizeram um acordo. A serva de Sara, Agar, teria um filho com Abraão, e esse filho então daria a descendência para Abraão. Essa característica também é uma característica compartilhada da cultura naquelas civilizações da antiguidade. Não havendo a descendência, o homem poderia se relacionar com outra mulher e dela gerar a sua descendência, para que aquela comunidade ou aquele clã não perdesse a sua linhagem. Então, o que é que acontece? O primeiro filho de Abraão não é do relacionamento entre Abraão e Sara, mas sim entre Abraão e Agar, aquela que era serva de Sara. E desta relação entre Abraão e Sara nasce Ismael, que vai ser o primeiro filho de Abraão. E é de Ismael que nós temos a origem dos povos árabes e do islamismo. Após o nascimento de Ismael, conforme conta-nos a Bíblia, nasce um filho entre o relacionamento de Abraão e Sara, e esse filho é Isaque. Abraão passa então agora a ter dois filhos, Ismael e Isaque. Isaque se casará com Rebeca e terá os gêmeos Esaú e Jacó.
Mas aqui o que nos interessa no momento é Jacó, pois Jacó tem o seu nome mudado por Deus para Israel, e é da descendência de Jacó, dos seus 12 filhos, que são constituídas as 12 tribos de Israel. As 12 tribos de Israel foram constituídas pelos 12 filhos de Israel, ou seja, daquele que era Jacó, e Deus mudou o nome para Israel. E é dele que os judeus são descendentes. E aqui entra a questão do conflito naquele território. Deus prometeu aquele território a Abraão. Para os judeus, o filho de Abraão, a qual Deus tinha prometido, e que portanto é denominado de filho da promessa, era do relacionamento entre Abraão e Sara, que foi Isaque, e de Isaque continuou-se a geração de Abraão e Sara, com Jacó, seus 12 filhos, as 12 tribos e assim sucessivamente. Para os muçulmanos, o primeiro filho de Abraão, ou o primogênito, foi do relacionamento entre Abraão e Agar, ou seja, Ismael seria o legítimo herdeiro ou descendente de Abraão. O ponto, portanto, é: para os descendentes de Israel, ou seja, de Jacó, a terra prometida deveria ficar ou pertencer ao filho que foi prometido entre Abraão e Sara. Para os muçulmanos, conforme os preceitos do Alcorão, o primeiro filho que Abraão teve foi com Agar, ou seja, Ismael. Desta forma, sendo ele o primogênito, o legítimo herdeiro da terra prometida seria, portanto, Ismael e não Isaque, pois ele não seria o primogênito. E esse, portanto, é o ponto de partida para a disputa daquele território. Vamos observar ainda um mapa para tentar mais um pouco na descrição daquela área. Aqui está Israel, a terra prometida. Aqui está Iraque, aonde tínhamos boa parte do que era a Mesopotâmia, com os rios Tigre e Eufrate, e portanto daqui que se deslocou Abraão em busca da terra prometida, Egito e a Península Arábica, que teria sido para onde Agar teria se deslocado quando foi expulsa com seu filho por Abraão. Península é uma faixa de terra cercada por água por quase todos os seus lados, que temos boa parte dela cercada por água. Península Arábica, Península Itálica, Península Ibérica, são faixas de terra cercada quase toda por água, uma parte apenas ligada ao continente. Então teria sido para cá que Agar, com seu filho Ismael, teria se deslocado depois da sua expulsão da localidade que vivia com Abraão, Sara e toda aquela comunidade. Temos aí, portanto, a importância também de ainda estudarmos os povos hebreus nos nossos dias. Vamos a mais uma questão para contribuir na nossa fixação do conteúdo. Historicamente, situa-se o surgimento do Estado e da escrita entre as primeiras civilizações surgidas no Oriente. Apesar de possuírem culturas muito distintas e terem contribuído com diferentes legados, podemos afirmar que um traço comum. Então a pergunta, ela quer de nós um traço comum entre a religião de egípcios, mesopotâmios
que vimos nas aulas anteriores, hebreu que vimos na aula de hoje e persas que veremos no próximo conteúdo. Qual seria então o traço ou a característica comum relativo à religião dessas civilizações? Egípcios, mesopotâmios, hebreus e persas. Alternativa A: o exercício de enorme influência sobre a organização política e dos estados, caracterizados como teocracia. Seria a religião um fator comum de influência na política? Alternativa B: a crença em um único Deus, conceituado como monoteísmo, ou seja, era comum a todas essas populações ou civilizações o monoteísmo. Alternativa C: o culto de diversos deuses, ou seja, politeísmo, com representações antroposomórficas, meio homem e meio animal, ou seja, todas essas populações, essas civilizações eram politeístas. Alternativa D: a mumificação para garantia de vida após a morte. Essas civilizações praticavam a mumificação. Alternativa E: a construção de prédios grandiosos em forma de pirâmide que servia ao mesmo tempo como templos para o culto dos fiéis e tumbas para os reis. Começando pela alternativa E, já percebemos que ela está incorreta, pois as pirâmides, conforme é notório de todos, são as pirâmides do Egito. Os mesopotâmios também tinham seus grandes prédios ou grandes construções, como os zigurates. Porém, essa característica não é comum a todas essas civilizações. A mumificação também, relativa ao Egito, então não é comum a todas elas. O culto de diversos deuses é a maioria, mas não é a todas elas, como bem nós notamos que os hebreus eram monoteístas, portanto, um único Deus. A crença em um único Deus, e aqui nesse caso estamos referindo aos hebreus e não aos outros povos que eram politeístas. Resta-nos, portanto, a alternativa A: era comum, característica comum, traço comum nestas civilizações era o exercício da enorme influência da religião sobre a organização política e do Estado. Desta forma, chegamos ao final de mais uma aula. O slide estará disponível na descrição. Além deste canal no YouTube, temos também o nosso blog, em que você pode ler o nosso conteúdo. Temos o Spotify, que você pode ouvir nosso conteúdo. E qualquer dúvida, sugestões ou comentários também, além de deixá-los nos comentários deste vídeo, você também pode nos enviar por e-mail. Bons estudos e até a próxima.